gente! Está no ar mais uma edição do programa Direito da Gente, diretamente ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje iremos falar sobre o empregado doméstico e as recentes implantações na mudança da legislação referente ao empregado doméstico. E para isso nós convidamos o Dr. Vitor Taroco, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei, né, e está sempre aqui no nosso programa esclarecendo principalmente dúvidas trabalhistas. Boa noite, doutor Vitor. Boa noite a todos. Prazer novamente estar aqui com vocês. Bom, na última quinta-feira, dia 1º de outubro, entrou em vigor o Simples Doméstico, que prevê a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS, além da contribuição referente ao seguro contra acidentes e indenização por demissão sem justa causa, né? E o INSS, que já era obrigatório para o empregado doméstico também. E isso tem gerado muitas dúvidas, né? Tanto da parte do empregador quanto também da parte do empregado doméstico. E por isso hoje nós iremos falar sobre esse tema e você pode participar enviando sua pergunta para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos também um celular que recebe mensagens SMS via WhatsApp, que é o 9972-1640. Doutor Vitor, o que é esse Simples Doméstico? Bom, pois o Simples Doméstico foi uma forma que o governo encontrou de facilitar a vida do empregador no recolhimento, né, dos tributos, contribuições que devem ser realizadas quando da contratação de um empregado doméstico. Então, o Simples Doméstico, ele como eu disse, é essa forma, né, onde haverá o pagamento de todas essas contribuições, de todos os impostos que têm que ser pagos pelo empregador através de uma única guia. Então, ele vai abranger aí o recolhimento do FGTS, o recolhimento do INSS, o recolhimento do fundo que fará, às vezes, do pagamento da multa de 40% quando o empregador não o fizer, e haverá, quando o empregador não tiver condições de fazê-lo, e haverá ainda o recolhimento de 0,8%, que é do seguro acidente, relativo a qualquer acidente que o empregado doméstico venha a sofrer. Então, nós vamos ter um total de alíquota de 20% a incidir em cima do salário, sobre o salário pago pelo empregador ao empregado. Então, foi uma forma prática em que o governo encontrou de juntar todas essas contribuições, impostos, contribuições que têm que ser feitas em uma única guia, onde você se cadastra no site do INSS, cadastra o empregado e, através da emissão dessa guia, você faz o recolhimento de todas essas contribuições e tributos que têm que ser feitas de uma única vez. E quais os valores serão recolhidos? Pois o valor vai depender do salário a ser pago pelo empregador ao trabalhador. As alíquotas, elas não variam. Então, o empregador, né, recolherá 8% de INSS, ele recolherá 8% de FGTS, ele terá que recolher ainda 3,2%, né, que será destinado a esse fundo para pagar a multa de 40% ao empregado em caso de rescisão sem justa causa, e ainda o 0,8%, que é relativo ao seguro, né, de acidentes para o empregado doméstico. Então, chegamos aí novamente na alíquota de 20%, que vai incidir em cima do salário a ser pago. E o empregador, no caso o patrão, ele terá mais despesas com esse Simples Doméstico? Pois aí é uma grande questão, né? Se a gente for analisar, antigamente o empregador ele recolhia 12% de INSS, né, em média, e esse valor ele caiu, né, para 8%. Mas é claro que vai haver sim um aumento, porque antigamente não havia a obrigatoriedade do FGTS, não havia a multa de 40%, não havia o seguro, né? E é muito provável que os empregadores tenham que se valer de um profissional da área de contabilidade ou de um advogado para que possa fazer os cálculos rescisórios, cálculos de horas extras, que vão também ser fundamento para o FGTS,
FGTS, né, para o INSS. Então, eu creio que vai haver, sim, um aumento razoável, né, para o trabalhador. Eu dei uma entrevista, para o empregador, me desculpe. Eu dei uma entrevista outro dia onde nós fizemos um cálculo aproximado e um empregado doméstico que ganha um salário mínimo de R$ 788, na verdade, ele vai custar para o patrão R$ 1.150 por mês. Então, com essas incidências dos 20%, né? E aí você calcula ainda uma série de questões, férias, 13º, verbas rescisórias. Então, tem uma série de questões aí que elevam esse valor. Então, se hoje você vai contratar o empregado doméstico, não pense que ele vai ganhar apenas R$ 788, não. Você vai ter ainda essas despesas, né, dos recolhimentos desses tributos e ainda verbas rescisórias e tudo mais que veio atrelado a essa lei. E o empregador, ele pode descontar alguma coisa do empregado? Ele vai descontar os 8% relativos ao INSS. Então, esse desconto ele pode ser feito, ele deve ser feito do empregado. É claro que ele pode ser feito, pode haver uma negociação onde o patrão abra mão desse desconto dos 8%. Né? Mas é direito do empregador fazer o desconto de 8% a título de INSS. Então, vamos fazer uma conta aqui, doutor. Eu tenho que pagar o valor de 20%. Isso, né? Você abate 8% que você desconta dele, 12. vai ficar em então, 12%. Então, isso não mudou praticamente, Praticamente, né? Não. Né? O que mudou aí foi o caráter desse recolhimento, né? Que nós temos aí a FGTS e mais as outras alíquotas que nós falamos aqui. E será necessária a contratação de um profissional para... Pois é. A princípio, a gente vê que é uma questão fácil, né, de você resolver. Você entra no site da Previdência e já tem lá, né, um guia prático e fácil de como realizar essas questões. Agora, existem algumas questões ainda que não foram discutidas, tais como a demissão. Né? Como é que uma pessoa, um empregador que talvez não tenha noção, né, de verbas rescisórias ou de pagamentos que têm que ser feitos, como é que ele vai fazer isso sem o auxílio de um profissional? Então, eu acho que é sempre bom você ter alguém que te auxilie, né? Não sei se de forma contínua ou não, vai depender do empregador, mas eu aconselharia, sim, sempre procurar alguém para evitar recolhimentos indevidos, né, desnecessários, a mais ou a menos, e que possam te gerar futuramente um prejuízo. E, segundo a legislação, doutor Vitor, é necessário fazer cadastro em um site, você até já mencionou. Sim. Como que funciona isso? É preciso ter certificado digital? Não, a princípio não. Você vai no site da Previdência Social, você se cadastra, né, o empregado ele tem que estar cadastrado no INSS, né, e com isso tudo, com esses cadastros, com essas aberturas, você já faz e emite, inclusive, essa guia para pagamento que vai estar disponível a partir do dia 26 de outubro agora, desse mês, para que possa ser efetuado o pagamento. É interessante uma questão no pagamento da guia, né, que ela tem que ser paga até o 5º dia útil, me parece, se não me falha a memória. O que é interessante é o seguinte, se cair no feriado, ao invés de você ter que pagar, você poder pagar depois ou no fim de semana, de você poder pagar na segunda-feira, você vai ter que adiantar o pagamento, senão vai ter uma incidência de juros e multa. E a partir de quando já tem que pagar? Porque entrou em vigor agora dia 1º de outubro. A partir desse mês agora, isso, a partir de novembro já tem que ser feito o pagamento relativo a outubro, até o dia 6 de novembro, relativo a outubro. E o cadastro paga-se sempre no mês seguinte. Né? O cadastro já tem que ser feito, né? Sob pena de você ter que recolher retroativamente, que dá uma dor de cabeça sem tamanho. Não aconselharia ninguém a fazer isso. Doutor Vitor, além do FGTS, quais outros direitos o empregado doméstico passa a ter com esses recolhimentos feitos pelo empregador? Pois é, aí o principal aí, né, na questão do empregado doméstico, com o recolhimento do INSS, ele passa a ter direito a todos aqueles benefícios realizados, oferecidos pelo INSS. Né? Então, se ele tiver algum problema, ele pode requerer os benefícios, né, pode ficar encostado, uma série de questões aí. Houve ainda a questão da hora extra, né, a determinação do pagamento das horas extras, da jornada de trabalho. Então, essa lei, ela quase que equiparou o empregado doméstico ao seletista, apesar de não fazer a comparação direta.
mas existe sim uma equiparação aí entre os direitos do empregado doméstico e do empregado seletista. Então, os benefícios hoje aí são praticamente iguais aos de um empregado seletista. Bom, eu quero continuar falando sobre esse assunto, mas nós teremos que falar no próximo bloco. Ok. Né? Agora nós vamos para o intervalo e você aí de casa pode mandar a sua dúvida para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e tem também um celular que recebe mensagens, que é o 9972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.